Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui a um treinamento que a gente está montando de banco de dados e BI, tá? A ideia é que esse projeto seja um treinamento que possa capacitá-los né, nessa jornada aí da área de dados, né, que é uma coisa que está em frenesi aqui ultimamente, e tem uma alta demanda, mas ao mesmo tempo precisa de muita gente com uma boa formação. Então, a ideia aqui é fazer um overview sobre a área e, ao mesmo tempo, trazer técnicas, boas práticas, vários conceitos que tem nessa parte de banco de dados e de business intelligence, para que vocês sejam mais preparados mesmo, para que vocês possam entrar na área ou até mesmo ter noções de outras coisas, se aprofundar, agregar conhecimento em vários sentidos, tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Esse aqui, o que está na tela, a gente fez um cronograma do treinamento, para iniciar aqui, esse treinamento ele é aberto, é gratuito, ou seja, é na faixa, tá? É para todo mundo, para quem quiser participar. O conteúdo está sendo gravado, a gente depois vai disponibilizar no YouTube. Esse conteúdo aqui é para qualquer pessoa, tá? Então, se a pessoa tem interesse, conhece um pouquinho sobre a área de dados, não é de TI, é de outras áreas, é de computação, é de front-end, de back-end, não importa, tá? É aberto para quem tiver interesse, quem tiver vontade de aprender, quiser conhecer um pouco mais sobre essa área. Outra questão também é que essas palestras aqui, esse treinamento, pode dar um overview para que vocês possam avaliar se essa área faz sentido para cada um de vocês, tá? Talvez faça para alguns, talvez não faça para outros. Isso é bom porque a gente consegue ter uma visão geral e avalia para cada pessoa o que faz mais sentido. Talvez até uma dessas áreas aqui desperte mais interesse. Aí é legal ter essa noção e vocês podem avaliar melhor conforme o decorrer do curso, tá? Basicamente, essas são as instruções iniciais. O nosso curso está dividido em 12 aulas, tá? Essa aqui é a primeira página. A gente vai fazer o treinamento na segunda, na terça e na quinta, tá? O pessoal fez a votação lá, enquete do WhatsApp e ficou esse período, o horário também, tá? E aí, o que acontece? Se alguém tiver que sair, tiver algum problema, isso não vai ter tanto impacto porque o conteúdo vai ser gravado, tá? Se alguém também tiver alguma dúvida e tiver que sair, coloca no chat aqui, não tem problema, a gente avalia o melhor momento para poder responder, tá? Então, se a pessoa não puder acompanhar a resposta dela, que vai ser dada principalmente no final, ela pode depois ver a gravação, a gente vai procurar responder as dúvidas de todo mundo, tá? Se tiver muitas dúvidas e não der tempo, a gente responde também na sequência, a gente pode levar para o grupo do WhatsApp, a gente se organiza para conseguir atender a essas demandas, tá bom? Então, vamos lá aqui, só dando um overview, tá? A primeira aula vai falar sobre banco de dados, essa aula que a gente vai fazer agora, vai colocar o slide aqui. A segunda, a terceira, a gente vai falar um pouco sobre a linguagem SQL. A quarta, a gente vai falar sobre modelagem de dados. A quinta, sobre consulta. A sexta e a sétima, sobre programação. A oitava, sobre tuning, sobre a parte de performance. A nona, sobre administração. A décima primeira, a décima primeira vão ser sobre BI e engenharia de dados, eles são assuntos que estão relacionados, tá? Fundamentalmente aqui falando, os conceitos da parte de SQL vão ser usados para a aplicação dessas áreas, então a gente consegue juntar a teoria com a prática, né, de certa forma, e a última aula vai ser um projeto de BI, a gente vai mostrar como que faz a construção, o ponta a ponta, a gente quer fazer um overview para que vocês tenham uma noção de como que funciona, tá? Porque muitas vezes as pessoas têm contato com essa área de forma mais conceitual, nunca viram um projeto real, assim, sendo implementado, tá? A gente vai fazer isso aos poucos, então, quando a gente chegar lá, vocês já vão estar muito mais familiarizados com os conceitos, com as técnicas, tá? Então, basicamente, o projeto aqui é um compilado de tudo que foi tratado nos assuntos anteriores, tá? O que mais aqui para a gente poder fechar aqui a introdução? Aqui no nosso cronograma a gente colocou o grupo, tá, do WhatsApp para poder ter o acompanhamento para juntar o pessoal, né? Às vezes tem dúvidas específicas e tudo mais, a gente consegue centralizar a comunicação ali, tá? No Teams eu não consigo fazer isso porque temos muitos visitantes, então quando o pessoal sai daqui, o acesso fica cortado, então a gente faz a comunicação pelo grupo do WhatsApp e aí aqui também no cronograma está a sala da reunião, tá? Quem vai fazer que vai ministrar o conteúdo no decorrer
das aulas aqui sou eu, tá, Juscelino, e o Marcelo, que trabalha comigo, tá bom? Então, aqui está o nosso LinkedIn também. Se quiser conectar, é só clicar no link aqui e depois manda lá um invite no LinkedIn, beleza? Então, essas aqui são as apresentações iniciais. Vamos agora para o que interessa, tá bom? Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre esses assuntos aqui, tá? A gente vai começar falando sobre banco de dados, a gente vai depois falar sobre os tipos, a importância dos bancos de dados, vai falar um pouquinho, né, sobre a instalação do SQL Server. Esse vai ser o banco, o produto que a gente vai utilizar no nosso treinamento, e também falar algumas curiosidades sobre esse banco, tá bom? Então, vamos lá. Primeira parte. A gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas definições básicas para que vocês possam interagir e saber minimamente como tratar e como entender basicamente cada um dos termos que vão ser tratados aqui, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que aqui a gente possa montar aqui a base da apresentação do decorrer do curso, tá bom? O que é um dado, tá? É uma informação bruta, é um dado bruto que pode ser armazenado e processado. Isso aqui está relacionado a textos, números, imagens, tudo que tiver informação acerca de algum tema específico, ele em sua forma elementar, como um número, a sua idade, data de nascimento, isso são dados, tá bom? O que é um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD? É um software que permite manter e manipular dados, tá? Antigamente, os bancos, os controles, né, quando não existia um banco de dados, todo o controle era feito em arquivo, então era muito mais complexo, tinha muitos problemas, muitos conflitos, tinha que fazer tudo na mão, o programador tinha que fazer tudo na mão. E a partir do momento que surgiram os sistemas gerenciadores de bancos de dados, toda essa parte de controle das estruturas dos dados passou para esse produto. E assim os desenvolvedores começaram a focar mais nas aplicações e não na forma como as estruturas de dados eram gerenciadas. Então, isso trouxe muita performance, melhorou muito as aplicações, o desenvolvimento dos sistemas, desde que os bancos de dados surgiram, tá? As tabelas, o que é uma tabela, tá? É um objeto que armazena dados no formato de linha e coluna. A gente pode dar o exemplo do Excel. Basicamente, é a mesma dinâmica, tá? Cada linha representa um único registro sobre um assunto específico e cada coluna vai ser um atributo daquela tabela que você está avaliando, tá? O que mais? A gente vai falar um pouquinho sobre chave primária estrangeira. Chave primária é uma restrição, tá? É uma regra que tem dentro de uma tabela. O banco obriga você a atender aquela regra e, basicamente, a chave primária é uma regra que determina que uma coluna que foi definida como chave primária não pode ter valor repetido, tá? Então é como se fosse, por exemplo, uma tabela de pessoa e eu fosse utilizar a coluna de CPF. CPF não se repete. Então eu posso utilizar o CPF como uma chave primária. Existem outras questões que vão ser discutidas no decorrer do curso, mas é basicamente esse o conceito para que fique mais fácil, tá? E além disso também a gente tem a chave estrangeira. A chave estrangeira, ela é uma restrição, né? É um requisito que o banco obriga a quem está gerenciando os dados na tabela a cumprir, que basicamente faz referência a uma chave primária de uma outra tabela. Se eu fosse, por exemplo, considerar, por exemplo, uma tabela de clientes e eu tenho uma tabela de produtos. Por exemplo, eu quero saber os produtos que foram comprados por um cliente. Então, na tabela lá dos pedidos, eu vou fazer referência a cada um dos produtos que existem na lista e a cada um dos clientes. Então, eu faço uma separação do conteúdo. Eu poderia ter um tabelão com todas as informações. De uma forma rudimentar, você está armazenando aquele seu conteúdo, mas não é a forma mais performática, não é a forma mais adequada quando você tem um volume de dados muito grande. Então, o ideal é fazer essa separação, essa organização dos seus dados para deixar tudo bonitinho. E aí, cada tabela passa a fazer uma comunicação, ela faz uma referência, ela se relaciona com outra, tá? Então, a gente utiliza a chave estrangeira para garantir que essa comunicação está funcionando adequadamente. O que mais? Consulta. O que é uma consulta? É uma solicitação que você faz, é um comandinho que você roda no banco de dados pedindo alguma informação. Por exemplo, vamos dizer que você queira saber qual que hora é agora. É uma consulta muito simples. Você consegue rodando, no SQL você roda um select get date, você rodou uma consulta, ele vai trazer a hora naquele instante, tá?
Claro, você pode buscar informação em tabelas, você pode chamar funções, você pode fazer várias coisas. Mas tudo isso são consultas. Você faz um acesso no banco e pede alguma coisa, e ele retorna aquele conteúdo para você, tá? O que que é um índice? O índice é uma estrutura, a gente vai falar isso mais para frente, é uma estrutura que tem dentro do banco de dados que faz com que as consultas sejam executadas de forma mais rápida. Se a gente fosse explicar aqui conceitualmente, é como se fosse o sumário de um livro, tá? Você está procurando um assunto específico, você não vai folhear o livro inteiro. Você vai no índice, vê onde tem aquele conteúdo e vai direto naquela página. É mais ou menos assim que funciona, tá? O que que é normalização? É um processo de modelagem de dados que visa eliminar redundâncias. Aqui é o que eu falei anteriormente, né? A gente procura organizar os dados para evitar informação repetida, informação duplicada, e assim a gente melhora a performance do processamento das informações no banco. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Integridade de dados aqui. São controles, tá? São controles internos que tem no banco de dados para garantir que eles sejam precisos e consistentes, estejam corretos, sejam seguros. Aquela informação é o que realmente o que deveria ser, tá? A gente não, com esses controles, a gente não tem aquele risco de uma informação no banco dizer uma coisa e em outro lugar ser outra. A integridade garante que aquilo está conectado, que aquilo ali está adequado, tá? Então, a gente consegue trazer muito mais confiabilidade às informações que são armazenadas e processadas em um banco de dados por meio desse mecanismo. A gente vai falar sobre isso no decorrer do curso também, tá? O que mais? Uma das formas de integridade aqui, né, que eu acabei não indicando aqui, são as chaves estrangeiras e também a chave primária. São formas de você garantir que você não tem informação duplicada e que as informações estão devidamente relacionadas, tá? São algumas formas elementares de se ter integridade na informação, tá bom? O Michel aqui postou um print aqui de exemplo, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha. O que mais aqui? Backup e restauração. Backup é um termo básico, né, no setor de TI e consiste basicamente em ter uma cópia de segurança, tá? Em bancos de dados, a gente cria cópias de segurança, tem várias técnicas para isso, para garantir que se acontecer algum problema, você possa fazer a restauração e você consegue recuperar os dados, voltar o sistema no ar lá sem que tenha maiores problemas. A gente também vai ter uma aula falando sobre isso, tá bom? Vou contar agora um pouquinho sobre a história dos bancos de dados. Eu acabei citando indiretamente um pouquinho, rapidamente, né? Mas antigamente tudo era feito em papel, né? Então, imagina gerenciar muitas informações, ou se a informação tem algum equívoco, uma informação não bate com outra. Então, é bem complexo. Você tem custo de papel, armazenamento, pode pegar fogo. Então, é um negócio bem complicado, né? Hoje em dia, muita coisa já foi digitalizada até por conta do avanço tecnológico que a gente vem acompanhando, tá? Mas no começo a gente tinha essas características, né? Lá na década de 60, começaram a surgir os primeiros modelos de dados, tá? A gente tem o modelo de dados em rede, e o hierárquico, tá? No caso, o hierárquico é esse IMS, o Information Management System. Eles estavam começando a criar alguns sisteminhas, alguns mecanismos para não ficar trabalhando com as informações em arquivos, né? Ou até papel perfurado, como tinha antes, tá bom? Então, nessa época começaram a surgir os primeiros sistemas ainda rudimentares para fazer esse gerenciamento e não ficar deixando na mão dos programadores, que era algo muito mais complexo, tá bom? E aí, na década de 70, a gente tem um pesquisador da área de computação, que é o CODE, ele propôs o modelo relacional. E nessa mesma década começaram a surgir, né, baseado nessas ideias, começou a surgir surgiu o sistema R, e aí foi criada o SQL, tá? Que é a linguagem estruturada de consulta. Ela recebe esse nome justamente por conta disso, tá bom? E aí, na sequência, de lá para cá, eles começaram a evoluir, e eles foram crescendo, foram surgindo vários modelos, vários bancos de dados para atender diversas necessidades. Conforme a tecnologia foi avançando, eles foram evoluindo também. E hoje a gente tem bancos em larga escala, você tem um banco de dados rodando no seu celular, você tem várias informações amplas hoje em dia e eles continuam relevantes, tá? Para armazenar as informações aí em várias esferas que a gente pode imaginar, tá bom? E com a internet hoje em dia, e Big Data, os bancos de dados continuam sendo relevantes, mas as técnicas são muito mais avançadas do que se tinha lá no modelo relacional, tá? Aí começa a entrar em engenharia de dados, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom?
Vamos lá, então, agora sobre mais algumas definições, tá? A gente explicou um pouquinho lá sobre o que era um SGBD. A gente precisa explicar a diferença entre banco de dados e SGBD, tá? SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados. É um sistema que gerencia bancos de dados. O que é um banco de dados? A gente pode entender conceitualmente como um local que armazena informações, tá? E aí, o que vai acontecer? Você tem um software que vai fazer a gestão dessas informações. Quem faz esse controle é o SGBD. A gente tem vários, tá? E eles permitem fazer várias coisas. Quando a gente saiu do controle de arquivos, né, das informações a nível de arquivos de texto, e passou para os bancos de dados, a gente começou a ter, a gente conseguiu fazer um controle melhor para criar, manipular dados, para gerenciar, processar informações. A gente teve um ganho assim substancial, tá? Então, o SGBD é muito importante para que a gente possa fazer essa gestão aí de informações, principalmente nos dias atuais, tá bom? Quais são os requisitos para que a gente possa considerar um software como esse GBD, tá? Ele vai ter armazenamento, ele vai armazenar os dados em um formato específico, ele tem que promover essa recuperação dos dados, tem que ter esse controle de integridade, controle de acesso, e também tem que ter controle para recuperação de falhas, tá? Concorrência, otimização de consultas e modelagem de dados. Todas essas coisas aqui a gente não tem em arquivos de texto, tá? Quando os arquivos estão armazenados ali num ponto .txt, você não tem esse controle. Então, a gente consegue observar a diferença que se tem. Antes, todo esse controle era feito na mão ali, o programador tinha que fazer isso. Então, quando a gente passou essa responsabilidade para esses sistemas, os programadores passaram a focar mais no negócio, em outras coisas mais avançadas, então as aplicações ganharam um poder substancial, tá? Então a gente teve um grande avanço tecnológico a partir do surgimento dos sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? Aqui, o último tópico aqui é um ranking que a gente tem sobre os bancos mais usados. A gente tirou um print e a gente vai mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o ranking, né, do DB Engines. É um ranking que avalia várias questões, tá? Popularidade, dúvidas no Stack Overflow, vários aspectos eles utilizam lá no cálculo deles e eles atualizam mensalmente o ranking dos bancos, tá? Então, aqui em primeiro lugar, a gente tem Oracle, depois MySQL, SQL Server, Postgre, Mongo, Redis, e aí vai começando a ter vários outros modelos, tá? E aí tem várias estruturas, tá? A gente tem os bancos relacionais, ó, eles continuam aqui no topo, né? Mas eles também suportam outros modelos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bom? E aí você tem vários outros, né? Tem Cassandra, tem modelos que são colunares, tem outros tipos aqui, e isso varia, tá? Existem mais, ó, de 416 sistemas gerenciadores de banco de dados, tá bom? Esses aqui são os mais conhecidos, os mais relevantes no mercado atualmente. Alguns são abertos, tá? Outros são fechados, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos para a segunda parte, tá? Agora a gente vai entrar sobre os tipos, a gente vai entrar na parte que fala sobre os tipos de banco de dados. Basicamente, a gente tem dois grandes grupos, tá? A gente tem os bancos relacionais e os não relacionais, tá bom? A gente vai falar primeiro sobre os relacionais e na sequência vai detalhar cada um desses tipos aqui. Começando pelo banco de dados relacional, tá? Esse tipo de banco, ele armazena dados em tabelas, que foi o que a gente indicou anteriormente. Elas ficam organizadas em linhas e colunas, tá? Cada tabela, ela representa uma entidade. Então, aqui vai entrar em conceitos de modelagem. Mas cada tabela, o ideal é que ela foque apenas uma única coisa, tá? É como se fosse o conceito de programação, em que uma função não pode ter mais do que uma função, não pode fazer mais do que uma coisa, tá? Porque senão fica acoplamento, fica acoplado, tá? No caso, cada tabela tem que ter esse único foco, tá? E aí, as relações entre elas, as conexões entre essas tabelas, se dão por meio de chaves estrangeiras, tá? Tem um rapaz aqui que falou que o slide não está mudando. Para vocês estão conseguindo ver a mudança aqui na tela ou é só para o Ricardo? Tá, Bem, a gente tá Normal, vendo Juscelino. aqui. Normal, Juscelino. tá, pode ser a conexão dele. Não, tranquilo, obrigado, viu? Beleza, eu vou retomar aqui, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então. Considerando isso que a gente já falou, tá? O modelo relacional, ele se baseia na teoria das relações. A gente pode depois falar um pouco sobre isso, tá? E utiliza a linguagem SQL como base para a gente poder fazer
o acesso e a consulta dos dados, tá? Essa aqui é uma imagem que mostra um exemplinho de como que funciona essas questões. Então, um banco de dados relacional aqui, e você vai ter uma tabela de empregados, aí ela vai fazer referência a uma tabela de telefones, você vai ter várias informações isoladas aqui, ó. A gente não poderia ter um tabelão, mas aí não seria um banco de dados normalizado, tá? A gente deixa nesse formato aqui porque é muito mais rápido, você evita a informação ser redundante, então tem vários ganhos para o uso dessa abordagem, tá? Depois a gente vai disponibilizar o material, os slides, e vocês podem ver melhor, tá bom? Beleza. Já o segundo grupo são os bancos de dados NoSQL, tá? NoSQL não significa não SQL, tá bom? Significa não apenas SQL. O que que é isso, tá? Os bancos de dados, conforme eles foram surgindo, a tecnologia foi avançando, os sistemas foram ganhando mais potência, a gente começou a processar várias informações em diversos formatos, e aí a gente começou a ver que os bancos de dados relacionais não conseguiam dar conta do serviço, tá? Então, a gente consegue observar isso hoje, que dados como informação do Twitter ou em várias outras coisas em tempo real, os bancos de dados relacionais eles têm uma estrutura que não é tão adequada para isso. E aí, por conta disso, surgiram outras tecnologias que aí cada tipo de banco de dados vai ter uma atuação específica, começaram a surgir várias outras técnicas para conseguir gerenciar essas informações, tá bom? Por isso que o NoSQL, ou NoSQL, significa isso, não apenas SQL. Você vai ter bancos que vão suportar esse modelo relacional, mas vão suportar outras coisas também, como arquivos JSON, arquivos Parquet. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essas estruturas de dados, tá? Mas elas fogem do modelo relacional, do modelo de tabelinha ali, o modelinho que a gente consegue visualizar conceitualmente como o que tem no Excel, tá bom? Que mais que a gente pode falar que é interessante? O NoSQL, depois que eles surgiram, a parte de Big Data ganhou muita força, ganhou muita atração, porque a gente consegue processar as informações que ocorrem, que tem na internet em tempo real, você consegue processar muito mais informação, tá? Então, um ganho foi substancial que a gente passou a ter depois do surgimento do NoSQL, tá bom? O que mais aqui que é interessante falar? Eles não armazenam dados em tabelas, eles utilizam cada tipo de banco de dados no SQL utiliza uma estrutura diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? E uma grande característica que a gente tem nelas é que elas são flexíveis muitas vezes. O modelo de tabela, você tem um formato rígido, você tem as colunas rígidas. Muitas vezes você precisa atender aquela dinâmica. E quando você trabalha com arquivos semi-estruturados, como por exemplo o conteúdo de e-mail, ou então um arquivo de texto, aquela informação muito mais aberta. Então, a gente não consegue, a gente tem dificuldade de encaixar esses dados mais flexíveis em um modelo mais regrado, né, que tem no relacional. Então, o NoSQL vem justamente também para auxiliar nesse tipo de necessidade, tá? E aí, com relação aos tipos de dados no NoSQL, a gente tem de chave-valor, tá? Coluna, documento e grafo, que a gente vai falar um pouquinho agora. O primeiro, banco de dados do tipo chave-valor. Ele é um modelo mais simples, tá? De banco de dados. Basicamente, o que ele faz, o armazenamento nessa lógica aqui, tá? Literalmente, você vai ter uma chave e um valor para ela. Então, é como se fosse um mapa, tá? De conteúdo. Então, você tem uma variável e o valor daquela variável. Tá? Basicamente, é isso aqui, tá bom? Nessa dinâmica aqui, você consegue ter flexibilidade e também dá para utilizar em várias coisas, tá bom? E uma delas é o Big Data. Além disso também, ela consegue ter uma grande capacidade de escala, tá? Você consegue utilizar isso para processar grandes volumes de dados, porque a lógica de funcionamento dela é bem simples, ela é elementar. Então, quando você tem um hardware poderoso e a partir de estruturas de dados que são simples, que têm um custo baixo, você consegue processar muita coisa com um bom tempo de processamento, tá bom? E aí, aqui alguns exemplos que a gente tem. Tem o Redis, DynamoDB, o Riak, o Table Storage, e entre outros, tá? Essa aqui é uma imagenzinha do Redis, exemplificando como que funciona esse tipo de banco de dados, tá bom? O próximo é o de coluna, ou família de coluna, tá? Ele armazena dados num formato meio que misto, ali, é parecido com, lembra, né, o relacional, mas não é necessariamente com a mesma dinâmica. Você tem grupos de informação. Por exemplo, aqui, você consegue, por exemplo, que armazenar dados com cada linha pode ter uma ou mais colunas, então é um modelo mais flexível, tá? Como a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, aqui você tem a chave do produto, mas você tem várias informações dentro várias informações, dados sobre informação e dados sobre a quantidade dos produtos. Se fosse um modelo relacional,
cada uma dessas informações teria que estar em uma única coluna, separadamente, né? E aqui não. Aqui você consegue trabalhar com essa dinâmica que é mais flexível. Então você, ó, repara que aqui, ó, você tem quatro informações a partir de info. Aqui você tem três. Então você consegue ter mais flexibilidade, tá? E aí existem alguns outros que você conseguiria deixar esse aqui com uma quantidade de atributos e aqui com outra. Então você tem muito mais flexibilidade, não é tão rígido como o modelo relacional, tá bom? E aqui alguns modelos, tá? O HBase, o Cassandra, o Hypertable e o Apache Flink. Tem vários outros modelos também. Esses aqui são só alguns para vocês entenderem aqui o conceito, tá bom? Próximo, modelo de grafo. O que é um grafo, tá? Inicialmente. O grafo é uma estrutura de dados que ela é formada por vértices e arestas. Normalmente ela tem um aspecto mais visual. O modelo de grafo é utilizado para representar um direcionamento, as conexões entre os pontos, tá? E aqui no caso, a nível de dados, a gente consegue representar nesse modelo como que se dá o relacionamento dessas informações por meio dos atributos. Tá? Então, aqui é um exemplinho que a gente consegue, que a gente trouxe aqui para vocês, para visualizar isso aqui, tá? Isso aqui é muito utilizado em data science, porque você consegue avaliar as conexões, consegue criar, por exemplo, uma rede social. É muito mais fácil você representar a conexão entre as pessoas por meio de grafos do que o modelo de tabela, por exemplo, tá? Então, tem várias aplicações específicas para isso, tá bom? Ó, ele também é utilizado, além também de redes sociais, é utilizado também para bioinformática e bancos semânticos, tá? Alguns exemplos, Neo4j, Virtuoso e Arango, tá? Próximo item aqui, tipo de dado de documento. Esse aqui é um dos mais usados, tá? Na parte de NoSQL. Ela é uma estrutura flexível, você não precisa ter colunas pré-definidas. Então, é totalmente diferente lá do modelo relacional. Você tem que dizer cada uma das colunas, tá bom? Ele é muito bom para tratar dados não estruturados, tá? Ou semi-estruturados. Você consegue armazenar, os bancos, eles têm suporte a dados JSON, XML, YAML, BASIC ou é o texto livre, tá? Então, você consegue trabalhar com várias dinâmicas de armazenamento de informação. E aqui são alguns exemplos que a gente tem, tá bom? Tem o MongoDB, tem o Elastic, tem esse Domino e o Couchbase. Aqui na tela a gente tem um exemplinho, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um documento e aqui eu tenho outro documento. Repara que a estrutura deles é diferente, tá? Não é travado. Aqui, no caso, ele está armazenando em JSON. JSON é um formato flexível, né, para você organizar os dados. E é bem diferente lá do modelo relacional que, porque senão, se eu fosse portar, né, desse modelo para o outro, teria várias colunas em branco, né, ou nulas. Então, a gente consegue perceber que esse modelo aqui é flexível, ele não exige que você atenda uma estrutura, simplesmente ele foca no conteúdo com base na estrutura que ele recebeu. Então, ele consegue ser utilizado em várias esferas. Tá bom? Vamos lá, então. Agora sobre a importância dos bancos de dados. A gente trouxe aqui, tá, um texto de um artigo da Data Science Academy, que é uma escola dessa área de dados que é muito boa, tá? Eu recomendo, a gente vai fazer, a gente colocou aqui um material, uma referência de alguns cursos gratuitos deles, e eu achei muito interessante o conteúdo que eles fizeram, né? Eles montaram um artigo, a gente trouxe aqui para vocês, tá bom? No caso, sobre a importância dos bancos de dados, a gente tem várias esferas, a gente vai passar um pouquinho sobre elas, tá bom? Sobre a relevância dos usos deles, tá bom? Com esses bancos a gente falou, tá? Todos os modelos, desde o relacional ao não relacional, a gente consegue processar e armazenar grandes volumes de dados, tá? E isso aqui dá uma grande capacidade para a gente trabalhar com Big Data, com dados científicos, e em várias esferas, tá? Então, isso aqui ajuda demais. A gente consegue ganhar muito poder de processamento e de controle da informação, tá? Dá para fazer muita coisa com tudo isso aqui. Uma dessas coisas que a gente consegue fazer é a tomada de decisão. Então, a partir dos dados dos sistemas das empresas, que a gente fala que são sistemas transacionais, informações nas redes sociais, em aplicativos, em várias coisas, na internet, a gente consegue avaliar várias coisas de aspecto de negócio e tomar decisões baseadas nos dados. A gente chama isso de data-driven, tá? Então, a gente passa a tomar decisões informadas. Você não toma decisão com base somente na intuição, no feeling. Você passa a tomar decisão com base no que os dados dizem sobre determinado fenômeno. E isso traz muito mais segurança para os gestores, né? Você consegue entender melhor o que está acontecendo ali na sua área de interesse, tá?
e isso melhora muito a eficiência dos negócios, tá bom? Além disso também, os bancos, além de serem usados para isso, eles também são utilizados para várias operações do dia a dia, como, por exemplo, um caixa de supermercado. Aumenta muito a produtividade do funcionário. Imagina o pessoal passando ali no caixa várias coisinhas ali, fazendo a conta com, sei lá, 150 itens. É muito complexo. Agora, se você vai fazendo um sistema automatizado e aquilo vai sendo armazenado, você já vai calculando, então fica muito mais fácil. Ganha-se muita produtividade em várias esferas, tá? Outra coisa também que é interessante aqui a gente considerar. Com essas informações que vão sendo tratadas, armazenadas, você consegue avaliar comportamentos dos seus clientes, você consegue identificar formas de fidelização deles, então você consegue criar sistemas para que você possa se relacionar melhor com os seus clientes. A gente tem nome para isso, tá? São CRMs, que é o Customer Relationship Management. São sistemas criados justamente para focar nisso, para focar nessa conexão com o cliente, para você entender quais são os gostos, quais as vantagens, oferecer descontos e tudo mais. E os bancos de dados estão ali por baixo, né, no background, fornecendo suporte para tudo isso, tá bom? Que mais? A gente também consegue utilizar os bancos de dados para gerenciar informações sobre funcionários. A gente tem uma área que está ganhando bastante força hoje em dia que chama People Analytics, que é uma área que você consegue avaliar o funcionário, você consegue identificar queixas que ele tem sobre a empresa, você consegue identificar questão de performance, identificar problemas de burnout. Então, a partir das informações que você tem, a partir da coleta de uma boa gestão de informações sobre os funcionários, você consegue fazer uma melhor gestão de pessoas. Então, os bancos de dados vão estar ali fornecendo o suporte de informação para também fazer uso nessa área de negócio, tá bom? Próximo item aqui, controle de estoque e logística. Assim como eu indiquei anteriormente, os sistemas transacionais, né, que fazem cada uma das transações de negócio, ali a parte elementar do negócio de uma empresa, uma delas é a parte de logística. Então, você consegue fazer controle de estoque, cada item que saiu, você fez um pedido, já chegou uma ordem aqui para tirar tal coisa do estoque, então você consegue fazer uma boa gestão, consegue fazer uma previsão de demanda, consegue ter uma boa dinâmica. E o que é interessante também é que, a partir desses sistemas, e os bancos já vão estar ali dando suporte para esses sistemas, né? Com essa dinâmica, você consegue aumentar a eficácia do estoque, consegue reduzir o custo de armazenamento do estoque, então ele consegue trabalhar com uma dinâmica muito mais ágil, né? Então, por exemplo, o que a gente observa lá no modelo da Toyota, né? Que passou a ter uma produção enxuta. E os sistemas de estoque estão ali justamente para oferecer suporte para viabilizar essa estratégia, tá bom? Outra coisa também interessante, um banco de dados bem projetado, a gente com um banco de dados assim, com uma boa estratégia de segurança, com bons mecanismos de segurança, você consegue proteger as informações, você consegue ter um controle melhor, uma boa gestão sobre os dados, você consegue aplicar, implementar com mais eficácia os requisitos da LGPD, então fica muito mais fácil, tá? Você consegue dizer, ó, essa coluna aqui não pode ser acessada, é informações sensíveis, você consegue ter um controle de acesso, tem várias dinâmicas que a gente consegue ter através dos sistemas de banco de dados no acesso a essa informação, tá? Para vocês terem noção, existem alguns sistemas que têm o controle a nível de linha. Então, isso acontece muito com painéis, tá? Como, por exemplo, o Power BI, tem alguns outros painéis que fazem isso. Eu consigo criar grupos de acesso e eles não conseguem ver determinadas informações. Esse é um exemplo do que os bancos de dados conseguem fazer também, tá? Se eu não me engano, é Role-Based Security, alguma coisa tem esse nome, tá bom? Mas é só para vocês saberem que existe e é uma aplicação que a gente tem disponível, tá bom? O que mais? Integração de sistemas. Com os bancos de dados, a gente consegue estabelecer essa comunicação com vários sistemas e isso facilita muito, tá bom? Aliado ao uso de APIs, que são é, tecnologias que permitem a comunicação entre os sistemas, né, de web services, e com os bancos de dados você consegue estabelecer essa conexão. Isso pode se dar por meio de aplicações ou pode também se dar por meio do acesso a esses bancos de dados, tá bom? Então, facilita uma comunicação muito mais eficaz entre eles. O que mais aqui é interessante, tá? Esses bancos, eles podem ser utilizados
em grande escala, né? E ao mesmo tempo, hoje em dia, com o nosso nível tecnológico, você consegue escalar, você consegue aumentar o quanto de recurso de um banco de dados você vai dedicar de memória, de armazenamento, para atender uma Black Friday, por exemplo. Então, você consegue escalar, subir, descer, né? Aumentar o poder de processamento dele para atender uma demanda, e quando não precisa mais, ele vai lá e reduz, tá? Hoje em dia, a gente tem até alguns bancos de dados autônomos, que ele faz isso por conta. Tem alguns controles de inteligência artificial que faz justamente isso, tá? Que verifica se o conteúdo foi. Como é que fala? Que verifica se o banco já está tendo um aumento de demanda, e se ele tiver, ele simplesmente vai disponibilizar recurso para atender essa demanda. Caso não tenha, ele vai lá e reduz. Ele aumenta e diminui por conta própria. Então, os bancos de dados conseguem também fazer isso, tá bom? Beleza, então. O que mais aqui? Vou para o próximo slide aqui, só um minutinho. Aqui. Próxima parte. Agora esse aqui foi o teórico, tá bom? Agora a gente vai entrar no mérito da aplicação aqui que a gente vai utilizar, tá bom? O curso, ele está sendo criado no SQL Server, tá bom? A gente está usando o SGBD da Microsoft na versão gratuita, tá? Essa é uma versão que tem muitos recursos, e isso vai ser bem interessante aqui para a gente utilizar na parte de BI e tudo mais, então a gente fez uso dessa ferramenta, tá bom? Só para explicar para vocês, o SQL Server é um SGBD, tá? É um banco da Microsoft. A gente vai utilizar a versão Developer, que é uma versão gratuita, tá? Ela é completa, não a versão reduzida, com limitações, a versão igual a versão completa que tem na produção, com a restrição de que ela não pode ir para a produção, tá bom? Se alguém fizer isso, aí depois você tem problema de multa, licenciamento, então não é tão interessante, tá? E a gente também tem o SSMS, que é o SQL Server Management Studio. É a nossa ferramenta cliente, tá? O SQL Server é um serviço que fica rodando na máquina, no computador, funciona tanto para Linux quanto Windows, tá? E aí a gente conecta nela por meio de um cliente, é um programa, é uma interface que se conecta no servidor de banco de dados, tá bom? Teve uma pessoa aqui que levantou a mão. é, Alguém está com alguma dúvida aqui? Por enquanto, não. Quer Ju, falar algum comentário agora? Pode falar. Ju, você poderia explicar a diferença do MySQL para o SQL Server, por favor? Obrigado. Beleza. A gente tem vários bancos de dados, tá? Tem vários SGBDs no mercado hoje em dia. A gente tem o MySQL, que é uma versão, ele tem é um banco de dados mais utilizado para web, tá? Ele tem uma versão paga, mas também tem a versão community. Você tem o Oracle, que é um banco de dados corporativo. Ele é muito mais poderoso, mas ele também é mais caro. Ele é para atuar com grandes volumes de informações. E tem vários outros em várias esferas, tá bom? Varia bastante. Só voltando aqui na parte lá do DB Engines, tá bom? Então, só para explicar aqui, ó, o Oracle, acho que vale a pena contextualizar aqui. O Oracle é um banco de dados mais poderoso, tá? Ele é mais caro, mas ele trabalha com grandes volumes de informações. Ele também é mais complexo, é muito poderoso, mas também exige muito conhecimento para lidar com ele, tá? O MySQL é um banco de dados mais utilizado para web, tá bom? Nada impede de utilizar em outros contextos, mas habitualmente, né, a gente vê no mercado, assim, no setor tecnológico como um todo, mais ou menos esses direcionamentos, tá bom? O MySQL normalmente é usado mais para aplicações web, alguns sistemas corporativos que são ali de pequeno ou médio porte, tá? Mas coisas grandes, geralmente o pessoal escala para Postgre, para Oracle, para SQL Server. Então, aí depende muito do contexto que está sendo utilizado, tá bom? Mas as grandes empresas, né, Facebook, Google, Amazon, todos eles fazem um misto de vários sistemas, tá? Alguns utilizam para determinadas tecnologias, utilizam um banco, para outras partes utilizam outros. Então, cada um tem a sua arquitetura interna lá, e aí eles fazem uma mescla, tá? Muitas vezes, tá bom? Não só de banco, né? A gente fala que os bancos são multilanguage, eles trabalham com várias fronts, tá? Tem empresas que têm um banco em uma parte, uma tecnologia em um setor, outra tecnologia em outro, e aí existem arquiteturas que vão dar suporte a essa variedade de produtos, tá bom? Marcelo levantou a mão. Pode falar, Marcelo. Desculpa, quem foi que fez a pergunta mesmo? Foi o Matheus. Matheus, é mais ou menos assim. Oracle e SQL Server, eles são duas plataformas de alto nível,
Então, o Oracle ele é famoso porque é uma ferramenta muito cara e muito segura. Então, ele consegue armazenar muitíssimos dados de forma segura. O SQL Server é a solução da Microsoft para entrar em concorrência com o Oracle. Da mesma forma que nós temos o Oracle e o SQL Server, o Oracle é muito caro, o SQL Server ele é mais barato, ele tem a plataforma web, todos eles têm a plataforma web. A questão deles é que eles são autoconcorrentes e eles são pagos. Aí você pega e fala, mas e o MySQL e o Postgre? São a mesma coisa, só que eles são versões gratuitas. Então, o MySQL ele é um banco separado, ele não é Oracle, tá? Ele não é Oracle, não é SQL Server. Ele é um banco que você vai utilizar. Você pode desenvolver suas aplicações e utilizar o MySQL normalmente. Aí você pega e fala, tá, mas e qual a correlação dele com o Postgre? Cada um tem a sua forma de fazer a implementação. Quando o Juscelino comentou ali do ANSI, todos eles utilizam o SQL ANSI. Tá? Só que o que acontece? É basicamente concorrência mesmo. Então, Oracle e SQL Server eles estão no mesmo nível. Abaixo dele você tem MySQL e Postgre. A ferramenta do Oracle, a empresa Oracle, é a mesma que desenvolveu o Java. Então, fica mais fácil para você fazer a implementação utilizando essa ferramenta. Da mesma forma, eles têm uma plataforma exclusiva para você poder trabalhar com MySQL. E eles, inclusive, dão suporte para isso também. Da mesma forma do MySQL, o Postgre está lá de baixo e a Microsoft também tem uma equipe específica para poder dar manutenção dessa ferramenta. Então, é como se eles tivessem comprado as ferramentas de menor porte, dão suporte para elas, para que elas continuem existindo de forma concorrente uma com a outra. Existem outras, MongoDB, Redis, mas aí você já está entrando num outro nicho, que é, como o Juscelino comentou, é o NoSQL. Mas a diferença entre eles é mais ou menos essa. Então, para o Oracle, você tem um tipo de linguagem SQL, o SQL ANSI é padrão para todo mundo, mas você evolui para dentro da ferramenta. Então, você tem lá o PL-SQL. O SQL Server, você vai trabalhar com Transaction SQL. Dentro do MySQL, você tem uma forma de implementar dentro dele também. A linguagem dele é mais parecida com o sistema R, aquele que foi comentado lá no comecinho. E o Postgre, ele tem um outro formato também. Então, assim, cada banco de dados ele tem o seu nicho, mas basicamente é Postgre competindo com o MySQL e o Oracle competindo com o SQL Server. A gente conseguiu explicar a dúvida? Perfeito, perfeito. Entendi, obrigado. Vai lá, Juscelino. Isso mesmo, o Leonardo comentou aqui, isso, o MySQL foi comprado pela Oracle, isso mesmo. Aí ele tem uma versão free, que é o Community, e tem uma versão paga. E justamente ela tem essa ênfase dos sistemas web, é um pouco diferente de uma abordagem de um ambiente corporativo, tá? Alguém tinha levantado a mão, mas já baixou, né? Quer aproveitar para perguntar agora, antes de eu entrar na parte prática aqui? Beleza, então eu vou seguir, tá? Qualquer coisa pode levantar a mão. Aqui, a parte teórica a gente já conseguiu passar bem rapidinho aqui, então tá mais tranquilo, a gente tem um tempinho aqui. Ó, pessoal, é o seguinte, a instalação é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo, tá? É basicamente baixar, clicar aqui no produto, abrir o executável, tá? Fazer aqui o download da versão básica, tá bom? E fazer next, next, finish. É basicamente isso. Eu cheguei a fazer um teste aqui na minha máquina, eu quis fazer o teste quando fui ver já tinha instalado. Eu ia tirar os prints, quando fui ver já tinha instalado. Então, é muito fácil, tá bom? A gente vai deixar um tutorial, tem um vídeo aqui no YouTube, e aí vocês podem dar uma olhada lá, tá bom? Mas é muito tranquilo, tá? Não tem... o SQL Server 2022, ele é bem tranquilo, não tem que configurar a instância, não tem que configurar serviço, que parte que você quer instalar, você define como básico, e aí é tranquilo, ele instala ali o núcleo do que interessa pra gente, tá bom? E a parte do Management Studio é a mesma coisa. Você vai baixar o programa, a gente vai disponibilizar o link, tá? A gente vai
Não precisa configurar variável de ambiente nem nada não, tá? É tudo automático no Windows, tá bom? No Linux, aí, como é um ambiente um pouco mais robusto, né, a parte de configuração e tudo mais, aí tem que ver mais alguns detalhes. Mas se alguém quiser instalar no Linux, depois a gente pode falar a respeito, tá bom? E aí aqui eu coloquei um tutorial de instalação. Nesse tutorial aqui, da hashtag treinamentos, achei bem legal o vídeo que eles mandaram. Eles explicam a instalação dos dois, tá? O cara explica, assim, em 30 segundos ele já mostra a instalação de como funciona. Depois já conecta lá, já mostra funcionando. Então é muito simples, tá? Hoje em dia está muito mais fácil para se configurar. Então, acho que nem vale a pena, assim, perder tempo aqui precioso com isso, tá bom? Mas é tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode tratar no grupo, a gente pode ver algum detalhe específico, tá bom? E aqui no caso também tem a parte de requisitos mínimos, tá bom? Para poder fazer a instalação, mas hoje em dia não tem tanta. É um pouco pesado, assim, mas as máquinas hoje em dia elas conseguem dar conta, tá? É um peso intermediário. Se não me engano, o Management Studio pesa uns 600 MB e o SQL Server instalado deve dar uns 2 GB, alguma coisa assim, tá bom? Com serviços completos, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade de armazenamento, alguma limitação de, de espaço, a máquina é um pouquinho mais fraquinha, aí tem uma versão que é mais leve, que é o SQL Server Express. Só que ele tem algumas limitações, tá bom? Ele pode até ser usado em produção, mas ele é um pouco mais limitado. Então, eu optei pela versão aqui mais simples de instalação. Depois a gente pode fazer alguns testes, tá? Eu vou depois disponibilizar esse material aqui e aí vocês podem fazer a instalação. Se a gente tiver alguma dificuldade, a gente conversa lá no grupo, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Tá bom? Outra coisa também que é interessante é que esse curso vai ter uma parte teórica e prática, mas a gente não vai passar exercício para vocês. A gente vai liberar o material, vocês podem ir testando. A questão é que é interessante praticar para conseguir pegar ali, nem que seja rodar uma query, um Hello World, uma coisa mais simples, para conseguir entender como que funciona, tá? Porque só na teoria você vai ver aquilo ali, mas não vai conseguir fixar tão bem quanto poderia, beleza? Agora a gente vai falar sobre as curiosidades, aqui a gente já está indo para a última parte, tá bom? Tem um trechinho aqui, daqui a pouco eu mostro o SQL, tá? Mas tem um trechinho aqui que eu acho que é interessante falar, e aí a gente já mostra o banco aqui funcionando. Essa aqui, ó, essa imagem aqui, ela representa como que funciona o fluxo para a gente poder rodar uma consulta, tá? Você vai escrever o seu código, aí depois ele vai fazer o quê? Vai verificar se tem algum problema de sintaxe, tá bom? Na sequência, ele vai verificar se está faltando algum objeto, se você está chamando algum objeto que não existe. Depois ele vai montar um plano, ele vai te fazer uma otimização, né? Vai compilar a query definindo internamente ali qual que vai ser o plano de execução, tá? E aí, na sequência, ele vai lá e executa esse plano, tá bom? Basicamente, esse aqui é o fluxo, tá? Aqui está a descrição de cada uma dessas etapas. Isso aqui a gente chama de, aqui até a otimização é a compilação da consulta, então ele vai montar o meio que, entre aspas, tá? Muitas aspas, o executável, né? Ele vai compilar a consulta para ser executada dentro do banco e depois ele vai lá e roda ela, tá bom? Então, essa aqui é a sequência. Outras coisas aqui. Agora sim, a gente vai conectar aqui no SQL e vai rodar esses comandinhos aqui, tá bom? Como eu falei, uma query é uma consulta que é executada no banco, tá? E aí, assim, todo banco, ele tem algumas variáveis, ou até funções, que a gente consegue chamar e não precisa criar tabela, não precisa criar objeto para isso, tá bom? Eu vou abrir aqui o SQL e eu já mostro aqui para vocês, tá bom? Vou pegar, peraí, espera um pouquinho, acho que vou ter que pegar. Para pegar esse código aqui, eu vou ter que sair aqui do slide. Tá, deixa só eu conectar aqui, ó. Vou copiar esse código aqui. São algumas consultinhas. Esse aqui é o banco de dados, tá? Deixa só eu vou abrir aqui na minha máquina. Ele já está instalado, tá? Eu vou colocar aqui SSMS, SQL Server Management Studio, tá bom? Esse aqui é o cliente. Eu preciso verificar se ele está rodando na minha máquina. Eu já instalei. Como que eu verifico, tá? No Windows, eu vou abrir o gerenciador de tarefas, tá bom? Aqui no meu gerenciador de tarefas, eu vou em serviços, que ele fica rodando no background, tá? Um serviço, ele consiste em um programa que fica rodando na máquina ali por tempo indeterminado, tá? E aí eu vou aqui no MS SQL, ó, eu vou procurar aqui, tenho que verificar ó, se ele está rodando, ó, tá vendo? Ó, ele está rodando, ó. Na verdade, aqui eu tenho duas instâncias, duas instalações da SQL. Eu tenho essa aqui e eu tenho o 01. Essa 01 aqui eu acabei instalando quando fui fazer o teste. Aí o Next Finish foi tão rápido que acabou subindo aqui.
Eu vou parar esse, tá? E vou ficar só com esse aqui, tá bom? Então, eu vou conectar nele, ele está rodando agora, tá? E aí eu vou abrir aqui a minha ferramenta cliente, a ferramenta que conecta no banco. Deixa eu trazer ela para cá, ó. Tá? Esse aqui é o Management Studio, parece o Visual Studio, tá bom? E aí eu vou aqui, ó, no explorador de objetos, Connect. Aqui você tem vários tipos de serviço que você vai conectar. Eu quero conectar com o banco, tá? Que é o mecanismo do banco. Eu posso colocar aqui se o banco está instalado na máquina, eu posso colocar aqui um ponto, tá? Ou eu posso escrever aqui localhost, tá? Ou eu posso colocar o nome do banco de dados aqui da instalação, tá bom? Eu vou aqui abrir uma consulta, ó, eu vou clicar aqui New Query, tá? E ele aqui abriu uma consulta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o explorador de objetos, mas antes eu vou rodar as consultas que eu coloquei aqui para vocês, ó. Conforme expliquei antes, ó, a gente vai pegar essa consulta, ó, tá? Aqui eu não selecionei nenhum banco de dados, mas se a gente quiser rodar alguma consulta em um banco específico, eu tenho que vir aqui e selecionar o banco, tá? Esses bancos aqui, ó, Master, Model, MSDB e TempDB, são bancos de dados de sistema, tá? É interno do SQL. Esses aqui foram de uma instalação que eu fiz aqui, tá? E esses aqui são os bancos que eu criei. A gente vai usar o DB treinamento para o projeto. O que é um banco de dados, tá? Antes de rodar essa consulta, acho que vale a pena explicar. Um banco de dados é um agrupamento lógico, né? Vai ter a parte no arquivo, mas quando você cria um banco de dados, aquele banco de dados vai armazenar tabelas, visões, vários objetos para um contexto específico, tá? E aí ele vai criar arquivos para aquele banco, arquivos físicos, tudo para aquele tema específico, tá bom? O SQL Server é um sistema que gerencia bancos de dados. Cada um desses carinhas aqui é um banco de dados. Por isso que o SQL é um sistema gerenciador de banco de dados. Ele está gerenciando esse banco aqui, está gerenciando esse, e por aí vai. Então, eu tenho os meus bancos e tenho os bancos de sistema, que também são bancos gerenciados pelo SQL Server. O mesmo acontece com MySQL, com Oracle, com Post, com qualquer SGBD. Beleza? Então, isso aqui é só para explicar o conceito para vocês, tá bom? Esse é o banco de dados. E aí, dentro do banco de dados, você vai ter vários objetos aqui dentro, tá? Você vai ter as tabelas, você vai ter visões, procedures. A gente vai falar sobre esses objetos mais para frente, tá bom? Aí tem a guia de segurança, que você cria grupos de acesso, e assim tem um monte de coisa. A gente vai falando sobre isso nas próximas aulas, tá? Vamos focar aqui no que interessa, tá bom? Aqui, ó, repara que ele está no master. Quando você cria conexão, ele vai direto para o master, tá bom? Eu posso vir aqui, ó, e alternar o banco. Agora eu quero que ele rode a consulta no banco evasão, que é um banco que eu usei no projeto da faculdade. Ah, não quero nesse banco, eu quero trocar, eu quero ir para o de treinamento. Então você vem aqui e vai para o de treinamento. Você pode fazer isso, ou você pode dar um use, tá? Ó, use DB e evasão, tá? Ó, aí eu seleciono o texto, aperto execute ou F5. Ele trocou, tá vendo? Ó? Agora eu vou replicar o código aqui. Vou colocar aqui, DB, treinamento, ó, treinamento SQL. Repara que isso aqui vai mudar, ó. Ó. Viu? Ele trocou o banco, tá bom? Então você consegue alternar. Você está no banco, sei lá, do projeto da faculdade, e aí depois você está em um outro. Você consegue fazer essa troca, tá bom? E aí, se você consulta a tabela de um banco, se você tiver em outro, ele não vai achar. Você tem que estar no banco correto para fazer isso, tá? Então, basicamente, agora vamos lá para as consultas básicas. Tá? A primeira consulta que a gente vai rodar é um Hello World, né? É básico, assim, obrigatório para quem está começando com qualquer coisa em tecnologia. Então, a gente rodou a consulta aqui, ó, tá? Então, ele retorna esse texto para mim. Eu posso ter no SQL várias saídas. Eu tenho em texto, em grid ou em arquivo, tá? Ó, vou alternar para texto aqui, ó. Results to text, tá? Vou clicar aqui e vou rodar a consulta. Ó, ele retorna em texto. Vou clicar aqui em grid. Ele retorna em grid. E eu venho aqui e file. Aí ele vai perguntar onde eu quero salvar. Tá bom? Beleza. Então, aqui é a primeira consulta. Agora a gente tem as variáveis do sistema. As variáveis do sistema, elas são no SQL Server, tá? Dependendo do produto, isso vai variar. Você tem 2 arrobas para representar uma variável, ela tem uma cor diferente, tá bom? Global Variable, tá vendo? Então, qual que é a versão da SQL que está na minha máquina? Opa, tá em arquivo aqui, eu vou deixar deixar em texto para visualizar melhor. Ó,
Ele rodou. SQL Server 2022, é a versão Developer, tá? É Developer Edition, ó. Tá vendo? Então você tem todos esses detalhes dele aqui. Beleza? Quer ver a linguagem? US English, tá bom? O nome do servidor, aqui vai pegar o meu hostname. O nome de serviço, então tem várias variáveis aqui, ó. O nome do serviço é SQL Server. Você poderia ter vários bancos instalados aqui, e você poderia ter vários bancos rodando, e você quer saber qual é o que está usando. Você dá um service name aqui, tá bom? E aí você quer saber outras, a gente usa o IntelliSense. Você coloca @, contra espaço, e ele vai mostrar, ó, várias variáveis que você tem acesso, você pode ir dando uma olhadinha, tá bom? Beleza, então. Isso aqui era a consulta mais básica que a gente queria mostrar para vocês. A gente volta aqui, já são 10 horas, tá acabando aqui o nosso tempo. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação, tá bom? Para fechar, a gente tem algumas recomendações de cursos, tá? No caso aqui, a gente usou, né, um artigo lá da Data Science Academy. É uma escola que tem treinamentos muito bons, cursos gratuitos de altíssima qualidade, tá? Recomendo bastante. Também tem o da Power Tuning, tá? Eles têm cursos gratuitos, e um deles é de dicas de SQL, tem atalhos lá, tem várias coisas interessantes que vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Também tem eu também achei um material de ciência de dados e SQL do governo federal, tá? Tem uma matéria de banco de dados que da Univesp, que é uma faculdade que eu estudei, ela disponibiliza conteúdo no YouTube, é bem interessante, tá? Tem outras coisas também. Tem também uma playlist de SQL Server da Boson Treinamentos e também tem vários outros cursos aqui nesse link, tá bom? Então, basicamente, era isso que a gente queria falar. Aqui estão as referências e eu passo a palavra agora se alguém quiser tirar alguma dúvida, tá? Uma pessoa levantou a mão, quer perguntar agora? A gente tem um tempinho ainda. Alguma dúvida? A Daiane levantou a mão. Não, era só. Maravilha, então. Eu pensei que o slide estava travado, mas acho que foi só comigo. Tá tranquilo. Beleza, só Tranquilo. Só trazendo uma outra informação, assim, quando a gente estava falando sobre o MySQL, é comum as pessoas entrarem dentro das plataformas e entenderem elas de forma diferente. Porque quando você entra na ferramenta, você tem uma estrutura que é gerada. Normalmente você começa com o database, que entra para você verificar quais são as tabelas, quais são os objetos que estão envolvidos, tabela, views, procedures, e aí você vai descendo o nível. No MySQL, você tem uma forma um pouquinho diferente de você tratar isso aí. Ele acrescenta uma configuração extra antes de você começar a fazer os tratamentos. Então, isso pode gerar alguma dúvida, mas a solução é a mesma, tá? É só uma forma de configurar a tua ferramenta. Configurar o seu banco de dados, mas a forma de você utilizar é a mesma. Anderson? Opa, boa noite. Tá me ouvindo? Então, Boa noite, pode falar. Legal. Primeiramente, eu queria agradecer aí o curso. Com relação a esses cursos que vocês indicaram também, extras, ele vale como extra lá na faculdade também? E eu queria saber aí de você, esse SQL Server da Microsoft, o MySQL já dá para instalar em outros sistemas operacionais, não dá? Ou estou enganado? Tá. Eu posso falar aqui rapidinho, tá? Primeiro ponto aqui. Para quem quer certificado, os três primeiros aqui, eles dão certificado, tá? O da Univesp é no YouTube, né? Não tem, tá bom? Mas é bom para aprofundamento. O da Boson também no YouTube não vai ter, tá? Nesse último link aqui, dependendo da plataforma, pode ter sim, tá? Então, para quem quer certificado, não só ganhar um conhecimento, esses três primeiros aqui são interessantes, tá? Então, tem cursos pagos, que são mais completos, mas tem os gratuitos. E os gratuitos são tão bons que eles têm qualidade de curso pago, tá? Então, por isso que a gente está recomendando, tá bom? Essa é a primeira dúvida. A segunda, a maior parte dos bancos de dados, eles estão caminhando para ser multiplataforma, tá? O Oracle, ele tem versão para Windows, tem para Linux. O SQL Server antes era só Microsoft, e aí eles agora estão disponíveis também para Linux. O MySQL, acho que há um bom tempo ele era também multiplataforma, tá? Postgre também, então a maioria deles são multiplataforma, também funciona no Mac e tal. Até porque um banco que trabalha com um sistema e não trabalha com outro, ele vai perder espaço, entendeu? Porque
Porque é justamente por isso que o SQL Server agora funciona no Linux. Porque a Microsoft estava perdendo espaço, entendeu? Porque outros bancos, uma pessoa que eu tenho sistemas, servidores em Linux ali, não vai aceitar SQL Server, eu vou caçar outro produto, entendeu? Então ele estava perdendo espaço. O ideal é que os produtos, tanto pagos quanto gratuitos, sejam multiplataforma, tá? Hoje em dia, tudo está caminhando para ser multiplataforma nesse sentido, tá? Até multi-cloud também, depois a gente fala sobre isso. Mas eles têm que funcionar em vários ambientes para que mais pessoas possam utilizar esses produtos, tá bom? Mais alguma dúvida? Legal, obrigado aí. É que eu pensei em matar 2 coelhos, né? Eu já faço um curso, aprendo mais e também já uso as certificações, né? Beleza, obrigado. Tranquilo. Uma coisa interessante aqui, acho que aproveitando o ensejo, é assim, a gente está utilizando esse banco aqui, tá? Porque ele tem uma curva de aprendizagem maior, tá bom? A gente, tem bastante material, tem bastante coisa legal para o aprendizado, mas muitos dos conceitos que a gente vê aqui com a SQL Server, a gente aplica em vários outros sistemas, tá bom? E no caso aqui, para o ambiente de BI e tudo mais, tem muitas coisas que a gente tem uma curva de aprendizagem mais rápida, então é bem interessante para o desenvolvimento do projeto, tá bom? No decorrer do curso vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá? Então, até por conta da facilidade de instalação, o conteúdo que tem de documentação na internet, a tecnologia, a arquitetura do sistema, do produto, ela tem uma boa curva de aprendizagem, então a gente considerou adequado aqui para dar esse treinamento. Mas muitos dos conhecimentos daqui vão ser replicados em várias outras coisas. Pode mudar uma coisinha ou outra, tá? A gente vai explicar como funciona essa dinâmica de variantes das linguagens, o que muda de uma coisa para outra, mas pegando o coração, a essência da coisa, com esse SGBD aqui, para replicar para os outros é muito mais fácil, tá bom? Então, esse é o objetivo do treinamento. Beleza? Mais alguma dúvida? Beleza, fechado então. A gente deu ali mais ou menos 1 hora cravado, tá? 1 hora e 2 minutos. Eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Essas aqui são algumas referências. A gente vai disponibilizar o material para vocês, tá? E, ó, o pessoal, já tem uma galera aqui mandando material, tá? Mandando referência de cursos e tudo mais. Vocês podem ir dando uma olhadinha aqui no chat, tá? Agradeço a todos, tá? Obrigado aí pela presença. A gente fechou a primeira aula, tá? A gente tem 12. A segunda aula a gente vai falar amanhã, tá? No caso, é segunda, terça e quinta, tá? Aí, só para recapitular aqui, deixa eu só voltar no cronograma. A gente tá... Cadê? Peraí. Só um minutinho. Aqui. No cronograma, a gente tem aqui... Tá, a primeira aula foi hoje. A gente tem segunda, terça e quinta, tá? Isso vai até o dia 21, aí pausa na semana de Natal e Ano Novo, e retoma lá como é que fala? Na semana do dia 8, tá bom? E aí aqui já vai estar no nível mais avançado e tal. É legal, assim, uma dica importante. Se alguém perdeu uma aula, vê a gravação. A gente vai, assim, terminou aqui, a gente já vai disponibilizar a gravação. Tentem ver o conteúdo, porque daqui para frente vai ser bastante conteúdo. Então, se você pular, por exemplo, isso aqui, a aula 2, quando cair na aula 3, você vai ter mais dificuldade de reter o conteúdo. Então, tenta fazer essa compensação, tá? A gente vai disponibilizar no YouTube para vocês poderem acessar o material, mas tenta não ter esses gaps, porque vocês podem ficar um pouco perdidos no conteúdo, porque aqui tem uma trilha, tem uma escada. Se você pular alguns degraus, você vai ter dificuldade ali de conseguir andar, tentar dar um passo maior que a perna, pode acabar atrapalhando um pouquinho e até desmotivar um pouco no progresso do curso, tá? Então, eu peço esse cuidado aí, tá? Para conseguir acompanhar e aproveitar mais, aproveitar o máximo que puder do curso, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Desejo a todos uma boa noite. Valeu. Boa noite, valeu. Boa noite.